Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de engenharia mecânica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Nessa aula, iremos dimensionar juntos a primeira coluna metálica do nosso canal. Então, essa coluna metálica será a coluna formada por dois perfis, no caso, enrijecidos, que considerei como se fosse com as propriedades de um perfil, no caso, retangular, conforme NBR 14762. No caso, quadrado, que ele tem 100% exatos. Por coincidência, foi um perfilzinho quadrado, né, de 100%. Quando você une dois perfis, é comum ter perfil, no caso, retangular. Quadrado, por coincidência, nesse caso, ficou, vamos dimensionar assim. É um perfil, no caso, duplo U, enrijecido, quadrado, para suportar a carga do nosso mezanino, que irá receber a viga V1 e a viga V4, cujos esforços foram calculados na aula 10 anterior, considerando como um pórtico. Onde eu ensinei para vocês as vantagens de considerar como viga bem encastada, bem apoiada, ou como um pórtico, onde você tem mais economia e mais, né, segurança e proximidade com a realidade. Sim, vamos dar início à nossa aula de hoje de dimensionamento do pilar, no caso P2. Muito obrigado. Projeto do mezanino 1, chapa fina. Aula de número 11, pilar retangular, dimensionamento, conforme NBR 14762 de 2010. Então, propriedades, no caso mecânicas e geométricas da nossa coluna. Propriedades do aço, do eletrodo, eu chamo de propriedades, no caso, mecânicas, aquelas propriedades, no caso do aço, em que, de modo geral, não muda de um aço em relação ao outro. Aqui você, com relação a essas aulas do mezanino, sempre trouxe esses mesmos dados, não vou entrar em detalhes, são os mesmos dados trazidos para as vigas e também agora para o pilar. Para o aço, mais uma vez, eu reforço, por ser chapa fina, eu sempre utilizo um aço SAI 1008, né? Ou poderia ser um SAI 1010 ou 1020, se eu conseguisse, no caso, acordar, né, combinar com a montadora, que ela vai ter aquele aço para me fornecer aquele projeto específico. Caso você não tenha, não saiba qual montadora você vai irá, no caso, proceder com corte e dobra do seu projeto, então você especifica, por exemplo, no meu caso, recomendo que você especifique para o cálculo um SAI 1008, que tem uma tensão admissível menor que o SAI 1010 e 1020, uma tensão última ou resistência à ruptura menor do que SAI 1010 e 1020. Então, são as propriedades de um SAI 1008 para você. No caso, a tensão residual, caso não tenha no catálogo, você multiplica por 30%, a tensão admissível ou tensão de escoamento, no caso por 0,3, e obtém a tensão residual, o sigma R. E propriedades do registrador, no caso do eletrodo, no caso de chapas, de modo geral, eu sempre trabalho com SMA 36. Que corrija, né, megapascal, sempre escreva direitinho, P maiúsculo. E 415 megapascal, também P maiúsculo, para o eletrodo E60. Para chapas finas, né, no caso com SAI 1008, 1010, 1020, chapas finas de modo geral, eu procuro trabalhar com eletrodos de menor capacidade, no caso E60, que seria 415 megapascal, o limite de escoamento, a tensão de escoamento do eletrodo. Para o eletrodo E70, eu utilizo mais para chapas grossas, chapas principais, chapas mais pesadas, que seria 485 megapascal. Aqui, novamente, o catálogo da Tecnofé, trazendo com lucidez essa riqueza de detalhes, informação assim importantíssima, que eu não vejo com frequência em outros catálogos. É muito difícil. Por isso, esse catálogo, tá aqui os furinhos de furação com grampeador, um catálogo bem antigo. Peço perdão pela qualidade, né, no caso da fotografia, que eu tirei enquanto estava com esses papéis em mãos. E enfim, são as propriedades, no caso do aço, que esse catálogo riquíssimo, a empresa de São Paulo, Tecnofé, ela traz para a gente. Note que ela trabalhava com SAI 1008 e SAI 1010 para o aço, né, para o aço chapa fina. Também trabalhava com aço A570 e o SAC 41. SAC 41, antigamente, a gente chamava SAC 41, no caso ele se referia, se não me falha a memória, use SAC, que hoje em dia é chamado 300 ou 350. Se não falha, mas você pode consultar e checar. É o 300 atual. SAC 41 é a metodologia antiga, não se usa mais 41
Eu acho que tinha 50 e 60 também. São metodologias antigas, no caso, para perfis com propriedades contra processos de corrosão. São mais resistentes à corrosão. Família Usisac, da empresa Uzi Minas. O S tem mais 570, também outro tipo de aço, adotado, no caso, em perfis cubados ou circulares, chapas finas. E sai 1008, 1010, no caso, para chapa fina de modo geral. Aqui tem a composição química de carbono, silício, manganês, P é fósforo, cromo, cobre e S é enxofre. Então, estou bem em química. Química, nunca gostei, mas passei no teste, tá bom aqui. E aqui alongamentos, enfim. Mas atenção, de escoamento, mais importante aqui, a designação do aço, mais importante. É difícil encontrar isso em um catálogo de chapa fina. A tensão admissível eu considero 170 megapascal, não 172 como está aqui. Quando eu dei um pouquinho para baixo, ficou eh, mais garantido, mais uniforme. E a tensão, no caso eh, de ruptura, eu considerei 300, conforme mostrei no slide anterior, e não 309 megapascal. Aqui está em quilos por milímetro quadrado, que seria, no caso, em megapascal, seria, se multiplica por 10, seria 309 megapascal e 172 megapascal. Note que um SAI 1010 tem uma tensão de escoamento maior, a tensão última maior. E o SAI 1020 não tem aqui, mas ele tem uma tensão de escoamento maior, tensão de ruptura maior. Você pode escolher um dos três na chapa fina tranquilamente, desde que você tenha segurança e tranquilidade de ter esse acordo combinado, né, com a montadora que irá cortar e dobrar as chapas do seu projeto. Então, continuando, as propriedades geométricas do perfil, no caso, a gente já calculou na aula anterior, já ganhou esse tempo, né? Altura, chamava D minúsculo, ainda chamo, tá no meu, fica na minha mente. D minúsculo é sempre altura, mas para chapas finas sempre vai ser o B da BF do flange. D espessura, D dimensão do enriquecedor, a de concordância, no caso igual a espessura, 3 milímetros, assim considero, na ausência desse no catálogo, considero igual a espessura. O HW é a distância entre flanges, é a altura livre de flanges, ou seja, menos duas vezes a espessura, é duas vezes 3 milímetros. E o H0 ou D', esse H0 ou D', é a parte plana, no caso, parte plana da alma, é o trecho reto, né, da alma de perfil chapa grossa ou chapa fina. O H0 assim também, Castro Minas também se refere, outras empresas. O H0 se refere à parte reta, à parte plana, que seria a altura total menos duas vezes a espessura, menos duas vezes o raio de concordância. Então ela fica um pouquinho menor do que o HW, e o HW menor do que o D minúsculo, por sua vez. Então 100, 94 e 88. Esses três valores costumam vir em catálogo de chapa grossa. Aqui no caso, o perfil no caso duplo U enrijecido, 100 por 50 por 17 por 3, você vai ter. Note que eu costumo chamar, né, o duplo U, que são as propriedades, no caso, de um perfil. Caso você venha chamar a massa, muito cuidado. Mencione em nota que já foi multiplicado por 2 para que esse valor não seja multiplicado por 2 novamente por uma segunda, terceira pessoa. Que as propriedades em azul, comuns, área e massa, em vermelha, as propriedades mais pungentes, em torno do eixo X, em torno do eixo Y, por seu perfil retangular, são bem próximas. Note como é que a inércia, o momento de inércia, me esqueci de mencionar isso na aula 10 anterior. O momento de inércia de um perfil U simples, ele se torna grandioso, bem próximo, em torno do eixo X, quando você duplica um perfil. Então você passa a ter um perfil retangular. Note como é que o ganho de momento de inércia em torno do eixo Y e módulo resistente em torno do eixo Y foi significativo. Lembre-se bem que o raio de geração em torno do eixo X permanece o mesmo. O raio de geração em torno do eixo Y não. Ele tem uma modificação para cima, ele também melhora. Pois você não duplica por 2 o momento de inércia. A gente calcula por aquela equaçãozinha lá da resistência de materiais, como seria na aula 10. Momento de inércia igual, no caso, momento de inércia mais AD ao quadrado. Então, A seria a área de ação transversal e D é a distância, no caso, entre o centro de gravidade do perfil e o eixo de referência para o cálculo, cômputo do momento de inércia. Aqui o IT, ou J, né, que é o momento de inércia de torção, e o CW, que no catálogo do colega vinha, da Tecnofé vinha escrito um valor, um certo valor, mas para específicos fechados, ele tem a zero. E o x0 vai ser igual a zero. Esses dois valores como zero ajudam muito, né, em termos de norma NBR 462, pois as equações são bem chatinhas, bem indigestas e
Por ter zero, um catálogo, no caso, fechado, ajuda um pouquinho nas nossas contas. Raio de geração polar. Sem essa equação, sem esse valor, você não tem como continuar em qualquer critério da norma de tropas finas. Você não tem. Você tem que encontrar o R0. Lembre-se, o x0 ele é igual a zero, que é um perfil, no caso, fechado, duplamente simétrico. Então, não deixa o x e y. Então, x0 igual a zero. Se fosse um perfil U simples, você teria um valor de x0. Muito cuidado. O y0 continuaria sendo igual a zero. Mas o perfil, no caso, duplo U, de frente para o outro, formando um perfil, no caso, fechado, você vai ter zero e zero. O raio de geração, em torno do x, o raio de geração, em torno do y. Bem fácil, o R0 igual a 5,41. Essa aula ficou fácil e ficou prática, porque a gente já calculou todas as propriedades geométricas, já deliberamos a respeito das propriedades geométricas do perfil duplo U enrijecido na aula 10. Então, agora é só aplicar as equações, efetivamente falando, de dimensionamento. Flambagem global. Independente da norma, sempre a gente começa no Excel pela flambagem global. Nesse caso, é um perfil, no caso, encostado na base e preso, né, em cima, o rotulado, engaixado também na parte de cima, se fosse considerar um pórtico. Eu poderia considerar um 0,5, né, um 0,7, um 0,5 talvez, por ser engaixado na base. E 0,65 seria o valor recomendado. Aqui é o valor teórico, aqui é o valor recomendado. Eu poderia utilizar um valor 0,65, por exemplo. Mas eu considerei um, como no caso, apoiado, para esse efeito. Mas como eu calculei como um pórtico, o pilar, eu poderia reduzir um pouquinho mais ainda, ficar mais a favor ficar mais aliviado no pilar ao considerar 0,65 ao invés de 1. Então fica o seu critério. Para engraçado na base, engraçado no topo, você pode considerar tranquilamente 0,65. Porque, como eu falei, o meu valor de K vai ser igual a 1, computei como apoiado e apoiado, então K vezes L vezes R, onde o lambda é o índice de flambagem, é dimensional, a coeficiente de flambagem também é dimensional. O L, a norma NBR 800 chama distância entre contenções, ou comprimento destravado. Eu chamo de distância entre pontos de contenção lateral. O LB, B vem de bracing, que é travamento. Você pode substituir o L por LB, pois aqui não é o comprimento total do pilar, nem o comprimento total da viga. É o comprimento destravado. No caso do pilar, ele não tem travamento intermediário. Então, é o comprimento à altura total do pilar. E o R ou I é o raio de geração, no caso, em centímetros. Propriedades geométricas, tem o Lx e o Ly, são iguais. Caso você tivesse uma viga travando o pilar a meia altura do pilar, por exemplo, uma situação hipotética, também existe, é uma situação que pode acontecer. Você teria um valor reduzido de distância entre pontos de conversão lateral ao longo do x ou ao longo do y. Caso a viga chegasse na metade da altura do eixo y, esse y passaria a ser 273 sobre 2. Então, cuidado ao computar esses valores. Eles não se referem sempre à altura. Nesse caso, é a altura do pilar, porque é onde tem os apoios, as contenções estão apenas nas extremidades, na base do pilar e no topo do pilar. Como eu falei, o Kx igual a 1, você pode considerar aqui 0,65, tirando um pouquinho mais de flambagem. A geração, 394, por ser um perfil duplo U enrijecido, ele saltou bastante, um valor bem, ele saltou de um perfil simples para um perfil, no caso, duplo, no caso, em torno do eixo Y, ajudou muito o nosso perfil. Aqui o lambda seria o Kx, LBx, sobre Rx, ambos x e y, a altura é a mesma para ambos, o Kx e o Ky é o mesmo, poderia ser 0,65 aqui. Se você reduz o numerador, você alivia, no caso, o valor final do índice de flambagem. Considerei um, por favor da segurança, vou dar um valor um pouquinho maior. E mesmo assim, está bem abaixo de 200, que é o limite, no caso, para índice de flambagem global. A primeira continha de dimensionamento que você faz no Excel, coluna, para viga, é o cálculo do índice de flambagem global. Primeira conta que você faz no Excel. Força axial de compressão, resistência de cálculo. A gente começa agora a efetivamente falar da NBR 14762. Em torno do eixo X, lembre-se das aulas do totem, que a gente mencionou, os banzos e diagonais, onde já trouxe à tona essas equações. Conforme eu prometi, eu já mencionei o totem, banzos e diagonais por todas as normas. 8800, NBR 14 e a 14762. Volte lá nas aulas de totem, você vai ver que são as mesmas equações até um certo ponto com relação ao esforço axial. Então, N é X, e o esforço, no caso de axial de flambagem global elástica,
em torno, né, por flexão em torno do eixo x seria π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade. Cuidado, transforme para quilonewtons por centímetro quadrado, dividido por 10, vezes o momento de inércia, no caso, em torno do eixo x, e o kx. Eu botei em vermelho de propósito, porque aqui seria o LB, comprimento de travamento, para você não se esquecer, e automaticamente sair colocando a altura total na coluna. Caso ela tenha uma contenção lateral intermediária, no caso um pilar de galpão, ele tem 5 metros de altura, costuma ter uma viga intermediária na direção Y, por exemplo. Na direção Y, esse valor de L é diferente do Lx, em, em termos de contenção lateral. O NX é 548,92 kN. E então, no 2y, a equação é a mesma, mesmo que a gente já utilizou nesse canal, nas aulas do Totem, de forma também idêntica, trouxe com uma corzinha diferente o LY, para você não esquecer, e automaticamente sair colocando o valor de forma mecânica. O Y, muito gerado em torno do eixo Y também, ele modifica, e o INY vai ser um pouquinho maior, 485,67. Natural, são as mesmas propriedades, só muda o momento de inércia em torno do eixo Y, que é menor. Natural, o esforço axial ser um pouquinho menor. Em torno no caso, flexão em Z, você vai ter o NEZ. Uma proporçãozinha um pouco maior, um pouco mais indigesta. Como eu falei, sem o R0, que a gente calculou, que é o raio polar, a direção polar, você não tem como dar continuidade nessa norma. Então, tem que ter o raio de direção polar, que é 5,41. E o quadrado, 205. CW igual a zero aqui, alivia um pouco nossos cálculos, facilita um pouquinho nossa vida. O LZ 273, o G e o J, conforme já explicado em aulas anteriores. O INZ é igual a 105,06. O INEY sempre tende a dar um valor menor, o INEY, entre NEX, INEY e INEZ. Nesse caso, como o NEZ, você vai ter um CW que é igual a zero, um perfil fechado. Nessa ocasião de perfil fechado, o NEZ ele chega a ser menor do que o NEY. E aqui, a equaçãozinha mais indigesta dessa aula, eu acho que é a maior equaçãozinha de todas, é NEXZ. Acho que é bom ter tudo no Excel, carimbado, testado, a exaustão, quando eu digo exaustão mesmo, para que você continue utilizando seu Excel com tranquilidade no futuro. Treine bastante agora seu Excel, para que não tenha erros no futuro. Aqui o NX e o NEZ a gente computou nas equações anteriores. O x0, no caso, ele é zero, quer dizer, é duplamente simétrico em relação ao eixo x, em relação ao eixo y também ele é zero. 5,41, a direção polar. Aqui repete, como não há espaço na tela do PowerPoint, você repete os mesmos valores em NX e NZ, no caso, numerador e denominador, x0 e r0, e continua a equação. Cuidado, você tem uma raiz quadrada de 1 menos essa parcela como um todo. Coloque parênteses, trabalhe muitos parênteses no Excel, para você ter uma equação mais apurada. 105,06 kN. Fazendo essas aulas, eu comecei a perceber, no Excel você não percebe às vezes, na correria do dia a dia. Ao fazer essas aulas, eu percebi que quando o valor de x0 ele é igual a zero, né? O NEXI, ele possui o mesmo valor do NEZ que a gente computou no slide anterior. Então, assim, coisas que a gente sempre está aprendendo na engenharia, a gente nunca sabe de tudo. Isso que é o bacana do nosso ramo como calculista, né, como projetista. Você sempre está pesquisando e aprendendo e vendo essas coincidências que não são coincidências. Tudo tem um porquê, uma razão de ser. Então, aqui, índice de biotese reduzido, seria o nome da zero. Aqui eu botei o Q maiúsculo com uma corzinha diferente, pois esse Q é o seguinte: se nossa seção, nossas dimensões de aba e alma forem compactas, né, forem classificadas como compactas conforme o índice de flambagem local, não é global, é local, forem compactas, o Q é igual a 1. Eu não vou computar o valor de Q, pela norma está lá um valor, é uma extensãozinha de equações, é um pouquinho mais prolongado, vai prolongar mais essa aula, mas eu estou computando como se os valores fossem, eu acho que foram computados como compactos pelo meu Excel, me recorda, mas o que ele vai ser igual a 1 se ele for compacto e não vai ser igual a 1, vai ter um valorzinho reduzido se ele não for compacto. O que é igual a 1 se a seção for classificada como compacta pelo índice de flambagem, no caso, local. A área da seção transversal bruta, G vem de gross, do inglês é bruto, tensão admissível, e o NE, que a gente vai computar agora. O NE, ele é o menor valor dentre o NEX, NY e o NEZ. Lembre-se, perfis de modo geral,
como a gente calculou todas as vigas do nosso mezanino. O NY sempre tende a dar um valor menor entre o NX e o NZ. Nesse caso, como o nosso raio de geração polar é igual a zero, o nosso x0 é igual a zero, a equação ela traz um valor igual ao NEXZ. NEXZ, que foi a última equação que a gente fez. O NEZ ele passa a ser igual ao NEXZ e no final fica batendo um valor menor que os outros NX e NY. Só porque o R0 é igual a zero. Ah, não, o R0 não. A radiação polar não é igual a zero. A radiação polar tem um valor. Só porque o X0 é igual a zero e o CW, constante de penamento, também é igual a zero. O menor valor, aqui para o nosso NEZ, você computa, utiliza esse valor. O menor dos três, você utiliza na equação como valor de NE e computa. Se a seção for classificada como compacta, para alma e flange, vezes 13,01, área bruta, vezes a tensão admissível, no caso do nosso perfil duplo. E lambda zero igual a 1,45. Dando continuidade, agora o fator de redução, no caso da força axial. Bem, o lambda zero, no caso, foi de 1,45. Toda vez que você fala lambda, o lambda sempre está atrelado à flambagem, flambagem. Lambda sempre vai estar assim em vigas e colunas. Quanto maior o valor de lambda, menos resistência você vai ter no final para o perfil. Quanto menor é o valor de lambda. E quanto maior o valor de lambda, que está um valorzinho assim mais acentuado, 1, alguma coisa, chegou até no limite de 1,5, você vai ter menos resistência no seu perfil. Então, lambda é sempre assim, maior, menos resistência, menor, mais resistência. Então, são coeficientes que você já vai tendo, fazendo essa leitura, enquanto profissional de engenharia vai fazendo essa leitura antes de chegar no resultado final. Vai interpretando já e não só utilizando as equações de forma mecânica. Então, por ser menor do que 1,5, a gente se utiliza nessa equação, substitui aqui lambda zero e encontra um valor de φx. Lembre-se, se φ é letra grega. Não escreva um x maiúsculo no seu Excel ou no seu Word, no documento memória de cálculo. Então, ele equivale a 0,42, ele está abaixo do teto limite, que é 3. Então, satisfaz em relação ao teto limite. Caso desse um valor acima de 3, teria que utilizar 3. Caso o valor fosse acima de 1,5, você utilizaria essa outra equação, em que você teria o lambda zero no denominador e não mais, no caso, como expoente. Ele iria para o denominador ao quadrado. E a força de compressão, flambagem, no caso distorcional. Para dimensionar da flambagem distorcional, a gente precisa obter o valor da efetividade, da dimensão efetiva de cada elemento. Então, BF seria a dimensão, caso do elemento, F do flange. E aí eu coloco, acrescento o efetivo. No acrescento efetivo, seria, no caso, a dimensão, no caso do flange, 2 vezes 50, que são dois flanges, como esse, 50 milímetros, um perfil duplo, 2 vezes 50, seria 100 milímetros, menos 3 sobre 2. O que seria 3 sobre 2? Seria metade, no caso, da alma, sobre 2, menos a metade da espessura, no caso, da enrijecida, sobre 2. Então, seria 100, no caso, total, menos a alma de um lado e, no caso, a enrijecida do outro. Seria a mesma coisa. Então, você tem a dimensão efetiva do flange dessa forma. Para a alma, de mesma sorte, você computa a área total menos metade da espessura do flange superior e metade da espessura do flange inferior. Então, para a largura, metade da alma menos a metade da alma enrijecida. E para a altura, metade do flange superior e metade da metade do flange inferior. Por coincidência, os valores são idênticos por ser um perfil quadrado. Coeficiente n seria a letra nu, né, a letra grega. Você vai ter o BF efetivo para o flange e o BW, no caso efetivo, que seria para a alma. Computando, por coincidência, deu igual a 1 certinho. E o BW sobre TW, lembre-se, o BW efetivo, dimensão no caso da alma, efetiva, sobre 3 milímetros. Para perfil de chapa fina, desde os primórdios, desde antes da norma NBR 14762, já é calculado pelo Antônio Moliterno, antes, desde 99, 2000, 2001, a gente sempre utiliza como critérios. Antigamente a gente já utilizava o critério das dimensões efetivas, era tensões admissíveis, e o grande ponto forte do método de tensões admissíveis era justamente de se utilizar, no caso, de dimensões reduzidas, para dimensões de alma e de flange de chapa fina. Então, sempre que falar em chapa fina,
Mesmo pela norma atual, a gente sempre se utiliza da dimensão efetiva e não da dimensão líquida, pura, da aba ou da alma. Sempre está descontando alguma coisa. Valores de coeficiente de flambagem local, KL, para um perfil retangular quadrado. O perfil retangular quadrado é a equaçãozinha diferente do perfil U que a gente utilizou no cálculo das vigas V1, V4 desse mezanino. Então, N igual a 1, como a gente encontrou no slide 19. Vou sempre atrelando o número do slide para você não se perder e não desmotivar. O N igual a 1 já foi computado, ele se classifica entre 0,1 e 1, então ele satisfaz. Muito cuidado, está aqui no limite, mas a gente está dentro do intervalo recomendado. Se fosse maior, teria que utilizar, no caso, 1, para limite de segurança. E o KL, perfil retangular quadrado, ou quadrado no caso, a equaçãozinha é essa pela NBR 18762, substituir o valor de n, então ficou bem fácil, porque é só subtrair, somar os valores que estão fora do parênteses, o 1 ao cubo, ao quadrado, sempre vai ser igual a 1, e o KL igual a 4. De posse do valor, no caso do KL, a gente vai substituir o KL nessa equação, em que o KL vai ser igual a 4, isso aqui em vermelho destacado para você não esquecer de onde ele vem. O coeficiente de Poisson, o modo de elasticidade do aço são os mesmos. No Excel, utilize 3,14 para π, ou escreva PI, abre parênteses e fecha parênteses. É parênteses vazio. Você vai ter o valor de π completo na fórmula do Excel. O BW é a dimensão, no caso, do elemento de alma efetivo. É 97 milímetros. Espessura 3 milímetros. Milímetro com milímetro se anulam. O restante está em centímetros ao quadrado, sozinho. Então, você pode multiplicar, transformar para quilonewtons por centímetro quadrado, ao dividir por 10, e encontrar 20.500 quilonewtons por centímetro quadrado, e proceder com o cálculo. Essa equaçãozinha, encontrar um NL de 922,29 quilonewtons. O cálculo lambda-P. O lambda-P, para essa equaçãozinha, aquele x da letra grega, ele sempre vai ter parecido importantíssimo para dimensionamento pela chapa fina, a área, né, a tensão admissível, o escoamento, e o NL que a gente encontrou no slide anterior. Então, o X, isso aqui foi encontrado lá no slide 18, no item 3.6. Se tiver errado alguma coisa, me deixe saber nos comentários, por favor. Tentei deixar tudo arrumadinho para você não ter dor de cabeça de encontrar os valores. Lambda P igual a 0,32. E posto o lambda P pelo MSI, que é o método de decisão efetiva, você encontra que o lambda P ele é menor do que 0,776. Ele se enquadra nessa situação em que a área efetiva, a norma permite que você utilize a área efetiva como sendo igual à sua área bruta. Que bacana, você não teve redução no cômputo da sua área para usar as equações que ainda estão por vir. Se o lambda P fosse maior que 0,776, você teria que utilizar, no caso, a área bruta vezes o lambda P no denominador e ainda ter uma pequena redução de sua área bruta e assim encontrar uma área efetiva um pouquinho menor do que a área bruta. E o esforço normal resistente, você computa o valor de x, de novo, aqui o slide, o item, nós encontramos o valor de x. A área efetiva, nesse caso, a gente pode utilizar igual, foi permitido utilizar igual à área bruta, tensão admissível, e 1,2, que é o gama para essa equação. O NRDC, 77,41 kN. Note que tudo está em D, tudo já está ponderado, tudo vai ser computado já como ponderado e comparado com o valor, no caso, ponderado solicitante, se for solicitante ponderado também. E para o valor mínimo de tensão resistente, a gente apenas compara, no caso, o esforço resistente encontrado em torno do eixo X, o eixo Y, a gente computou ele é X, ele é Y. Então já vem computando o valor mais favorável ao esforço resistente em torno do eixo X e em torno do eixo Y por essa norma. A unidade resistente, ou seja, o esforço normal resistente, essa coluna é capaz, no caso de ter, adquirir, de possuir, é 77,41 quilonewtons. E esse esforço resistente, no caso de projeto, D minúsculo, é de projeto, tem que ser comparado com o esforço ponderado, não nominal. Esse esforço nominal que a gente calculou na aula 10, ao computar, no caso, os esforços verticais de ambos os pórticos, né, em relação à viga V4 de extremidade e viga V1 de extremidade. Ao somar esses dois valores e multiplicar por 1,5, a gente encontrou o valor ponderado na aula 10, foi de 8,67. Com esse valor resistente, bem acima do esforço normal resistente, o dimensionamento satisfaz. Não se engane, em coluna é muito comum, assim, a gente ainda vai computar um valor combinado, de esforço normal, muito fletor, lá no final ao final dessa aula.
Não se engane, em colunas, né, o esforço normal tem que ser bem resistente, que está bem além, no caso, do valor solicitante, mas o momento fletor, ele é sempre um valor que reduz esse coeficiente, que tem que ser menor do que 1 ao final, do dimensionamento. Então, o momento fletor, ele acaba sendo um grande vilão em colunas. Não só esforço normal resistente, mas ter um esforço normal resistente não quer dizer que já está com uma coluna, no caso, muito econômica. Espere até computar o momento flutor resistente e comparar com o momento flutor, no caso solicitante, aí sim você vai saber se o cálculo está econômico ou não. Não se engane só por aqui e já vai modificando o perfil, calculando para encontrar um valor menor de resistência ao esforço axial. Não se engane, o momento fletor solicitante em colunas, ele é sempre um vilão, nas duas direções, x e y. Item 4. Momento fletor resistente em torno do eixo x. Cálculo do momento fletor de flambagem local elástica, ml. Bem, para calcular ml, a gente precisa do valor de n, que é o valor de nu, letra grega, a gente encontrou lá no slide 19, n igual a 1. Devendo o valor de n, se está entre 0,1 e 1, dado o limite, por segurança, não está, então satisfaz. E o valor de KL para perfil retangular, no caso ao quadrado. Agora, cuidado, para efeito de momento fletor, o KL ele muda, não é mais aquele igual ao KL que a gente utilizou para computar o valor de esforço axial de compressão. Aqui o valor de KL, mesmo sendo o perfil, mesmo perfil retangular, quadrado, ele muda, né, os coeficientes, tenha cuidado na hora de computar o dimensionamento. O 1 vai ser o valor do nosso valor de n, continua sendo igual a 1, e o KL igual a 5,5. Para o valor de KL, a gente vai substituir nessa equação para poder encontrar o valor de ml, como indutor de flambagem local elástica. O pi ao quadrado vezes o e, esse de poisson não muda. BW efetivo sobre T, já está marcado, já é elemento batido, já, a gente já viu nessa aula, na outra equação. O lambda C, eu destaquei em vermelho porque o módulo resistente, no caso, o módulo de resistência, no caso, é em torno do eixo X, né, na zona comprimida, na zona comprimida do perfil. Como o perfil ele é simétrico em torno do eixo X, né, o módulo resistente da parte tracionada vai ser igual ao módulo resistente da parte comprimida, da zona, tanto faz, zona ou parte. O módulo resistência da zona comprimida vai ser igual ao módulo resistência da zona tracionada. Então, nesse caso, o WC vai ser igual ao nosso WX, o nosso próprio módulo resistente do perfil. Mas se fosse um perfil assimétrico, e assimétrico, por exemplo, muito comum em ponte rolante, o módulo resistente, no caso, a parte comprimida, a zona comprimida é diferente da zona tracionada. Então, muito cuidado. Para o perfil mesmo, o simples, né? Você tem, já mostrei isso nas aulas anteriores de viga do mezanino, em que para o módulo resistente em torno do eixo Y, você vai ter dois valores de WY, porque o perfil ele é assimétrico em relação ao eixo Y. Então, muito cuidado ao computar o WC. Nesse caso, não tenha medo, para vigas simétricas, pilares simétricos nas duas direções, o WC vai ser igual para o WX, no caso, ele está computando em relação ao eixo X. Então, vou usar o nosso WX. Quando for computar a coluna no caso, em relação ao interno do eixo Y, vou utilizar aqui o WY. Me lembre quando a gente chegar nessa equação, na outra parte do cálculo daqui dessa aula. Então, tudo igual, o KL 5,5, já colocando corzinha, a mesma corzinha que a gente encontrou no slide anterior, ml igual a 3.937,99 kNm. Início do escoamento da seção efetiva pelo método MSE, módulo, no caso, de resistência efetiva, o WP. W ele está atrelado sempre à flambagem, flambagem. Quanto menor esse valor, melhor será a resistência. O W seria o nosso módulo resistente, né, 40,4 centímetros ao cubo, tensão admissível 170 megapascal, transforme para quilonewtons por centímetro quadrado. Lembre-se, 170 megapascal, que valor estranho, porque a tensão admissível do aço sai 1008. A gente não está trabalhando com o STM36, o A572 grau 50, sai 1008. Então, ml 3.937, lambda P 0,42. Lembre-se que aqui elevado a 0,5 é o mesmo que dizer raiz quadrada de todos os valores. Tanto faz, conforme que você vier a escrever. E cálculo do módulo, no caso efetivo. O lambda P, que a gente encontrou agora, foi de 0,42 e o menor que 0,673. Então, isso equivale a dizer que a norma permite que o seu módulo resistente, o módulo de resistência efetivo, seja igual
ao módulo resistente, ao módulo de resistência puro do perfil, no caso bruto, como um todo. A gente não tem redução do módulo de resistência nesse caso. Caso o lambda P fosse maior do que 0,673, você até entraria nessa outra equação, com o lambda P no denominador, você teria uma reduçãozinha, né, do módulo resistente. Fórmula parecida, né, com aquela que a gente utilizou para verificar se a área efetiva iria ser reduzida ou não. Bem similar, se não for idêntica, se não falha a memória, os valores, se não forem idênticos. Mas os locais são os mesmos para o lambda P. Só mudou aqui era a área, que é o módulo resistente. Aqui cálculo do momento fletor, no caso resistente, W efetivo, vezes a tensão admissível, vezes o gama. Então, sempre que você calculando o momento fletor, o módulo resistente sempre aparece. Sempre. Porque tensão é o quê? Tensão é M sobre W, momento fletor sobre módulo resistente. Você aprende lá na mecânica vetorial, lá na resistência dos materiais, e não nos faz mais esquecer. Então, o módulo resistente ele sempre está intrínseco, diretamente ou indiretamente, atrelado ao cálculo do momento fletor resistente. Não tem como calcular o momento fletor resistente sem ter o valor de W, né, computado. Tensão admissível do aço sai 1008, não se esqueça, é uma aulazinha atípica, trabalhando com aço sai 1008, o gama aqui é 1,10. E o MRD, 624,36 kN/centímetros, né? Para quilonewtons metro, divide por 100, seria 6,24 kN/metros. E agora a flambagem lateral com torção. Bem, a determinação do valor de CB ele influencia para onde o momento fletor, né, na uniforme, o CB. A curvatura do gráfico pode ser reversa ou simples. O que nada mais é do que a nossa coluna deitada. Boa noite, coluna vai dormir. Brincadeira. Eu rotacionei a coluna, levei ela aqui para poder caber na tela do PowerPoint. Aqui nossa viga V1, o pórtico maior. Eu apenas deitei a coluna e aqui a nossa viga V1, aqui a coluna P2, ou pela P2. O diagrama de defletor da nossa coluna mostrado aqui mais amplamente para o seu conforto. E a partir desse diagrama, em colunas é comum ter diagrama de fletor reverso, onde você vai ter um momento fletor de um lado, né, lado positivo, lado negativo, né, cada um localizado de um lado, ele atravessando, no caso o ponto zero, dando valor de momento fletor de um lado e do outro, com valores diferentes, positivos e negativos. No caso de diagrama reverso, diagrama de momento fletor reverso. Um diagrama simples seria tipo uma viga biapoiada. Você teria um momento fletor só de um lado. É um diagrama no caso de curvatura simples. Aqui uma curvatura reversa, no caso de coluna. É muito comum ter curvatura reversa em colunas. E de posse do gráfico do momento fletor, você computa o valor de MA, MB e MC, que seria o seguinte: o MA ele é um momento fletor localizado a 1/4 do apoio esquerdo. O MC, é um momento fletor localizado no câmbio 0,75 a 1/4 do apoio direito. Já computei aqui direitinho no F2, no seu conforto, o valor de 1/4 de 273 metros, a partir do apoio direito e a partir do apoio esquerdo, para obter MA e MC. O MB, não se engane, não é um endofletor máximo, é um endofletor, né, no caso, a metade do vão, a L sobre 2, no caso 0,3. O M máximo, sim, ele se repete embaixo e em cima, seria no caso, nesse caso seria 1,19, no caso quilonewtons metros. Aí você computa o valor de CB, que tem que ser menor ou igual a 3, pelos moldes da equação atual. Mas eu sempre utilizei, já deixei isso claro em outras aulas, eu sempre utilizo o CB igual a 1. Ele é mais conservador, como sendo igual a 1, vigas em balanço, independente. CB igual a 1 está conservador, não tem problema, isso é mais simples, pois eu não tenho como trazer um diagrama de momento fletor no Excel. Só se eu calcular pelo método dos deslocamentos, o método de Hard-Cross, aí eu vou obter o diagrama dos fletores e computar no Excel. Mas fica mais complicado, eu prefiro considerar CB igual a 1, deixo a seu critério. Aqui é pela norma antiga, NP 1484, que eu sempre adorei essa norma. Era mais simples o cálculo do CB. Aí eu computava no Excel. Hoje eu computo ainda assim no Excel. Considero o CB igual a 1 e também computo o CB pelo molde do NB 1484, onde M1 era o momento fletor de menor magnitude atuante, momento fletor solicitante de menor magnitude. O M2 era o momento fletor de maior magnitude, solicitante, ambos solicitantes, nada resistente. Momento fletor solicitante menor sobre um momento fletor solicitante maior. E encontrava aqui um valor que tinha que ficar abaixo do teto limite, que era menor do que 3. Antigamente era 12,3 o limite de CB. Hoje em dia é 3, antigamente era 12,3. E computava o valor de CB. Ou utilizava o CB igual a 1. Era mais fácil computar assim,
No caso, você consultava rapidamente o diagrama e viria para cá. Não sei calcular o MB, MA, MB, MC, que eu acho mais complicado. Inflamagem lateral com torção. Continuando, né, para barras com seção fechada caixão, o ME é igual a CB vezes NY, G vezes J. Tanto em torno do eixo X como em torno do eixo Y, eu vou usar o NEY, sempre o menor valor entre o NX e o NEY. O NEY, ele já colou lá no início dessa aula, na parte de compressão, o G e o J. Raiz quadrada, né, desses três elementos, ou elevado a 0,5, vezes o CB. O CB igual a 1, como eu falei, mais conservador, não tem problema. E meio igual a 122,06 kN. Caso você encontre um CB maior do que 1, como você vai encontrar se considerar um momento fletor, o momento fletor ME vai ser um pouquinho maior. Então você é mais conservador utilizando 1, pois você vai encontrar um momento fletor um pouquinho menor. Então fica mais fácil de utilizar a planilha de Excel. Aqui o cálculo do fator de redução, no caso x, FLT, ele volta à tona. A gente tem um cálculo do lambda zero primeiro, vai ter 40,4, com esforço módulo resistente em torno do eixo x, tensão admissível aço sai 1008, o IME que a gente computou agora. Lambda zero, 0,75. Então, mais uma vez computando o valor de x, a gente precisa do lambda, valor de lambda, né? Se lambda zero fosse menor do que 0,6, coisa que não é, o x FLT seria igual a 1. Como o nosso lambda ele é igual a 0,75, ele está entre 0,6 e 1,336. Que legal. Deu um valor intermediário para a gente saber utilizar outras partes da norma. Então a gente computa, no caso, o valor de x pela letra grega, FLT, seria computado substituindo lambda zero nessa equação. E você vai encontrar um valor de x igual a 0,94, e não mais igual a 1. Então, se ele for igual a 0,94, é menor do que 1, ele vai ele vai vai reduzir um pouquinho a sua resistência de um infletor na coluna. Então, quanto maior o valor de x, menor a resistência. Quanto menor o valor de x, no caso, menor a resistência. Maior, maior resistência, menor resistência. Quanto menor o x, menor a resistência. E caso o lambda fosse maior que 1,336, eu acho que a redução seria um pouquinho maior ainda, pois o fator x seria 1 sobre lambda zero ao quadrado. E no cômputo do lambda P, você vai ter que lambda P igual a x, já calculou esse valor, vezes o WC. Só trouxe aqui que o valor de ml ele foi encontrado no slide 28 e a tensão admissível do SAI 1008. Então, isso tudo raiz quadrada, elevado a 0,5 raiz quadrada disso tudo, você encontra o valor de lambda P igual a 0,41. Aqui desestimula um pouco, se você encontrar um valor de ml, você não encontra, já ficou lá atrás. Estamos no slide 37, a 9 slides atrás, ficou o valor do ml. Então, só para você não se perder e não desestimular, pelo contrário, eu trago tudo direitinho para você, arrumadinho para você ir lá direto na fonte e buscar o valor do ml. Então, aqui o cálculo do módulo resistente, de resistência elástico, pelo lambda P. Lambda P igual a 0,41, ele está abaixo de 0,673. Então, satisfaz essa primeira condição de cara. Então, nosso WC efetivo, o módulo resistente efetivo da zona comprimida, ele pode ser tomado igual ao nosso módulo resistente do catálogo do fabricante da zona comprimida, que é o nosso WX, naturalmente falando. E caso o lambda P fosse maior do que 0,673, aí sim, ele sofreria uma pequena redução, que o lambda P iria para o denominador, iria encontrar um coeficiente aqui abaixo de 1, 0,90 e pouco, alguma coisa do tipo. Uma pequena redução iria ser sofrida, batida do valor do WX. Não foi o caso. A gente continua bem com o nosso módulo resistente íntegro, sem redução nenhuma. O X foi encontrado no slide 35, um pouquinho lá atrás. O gama é 1,10. Cuidado com o gama, tem uma equação que o gama é igual a 1,20. A maioria vai ser 1,10, mas cuidado com o valor de gama para cada equação mostrada aqui nesse exemplo. Tensão admissível do SAI 1008, mais uma vez, MRD. Então, esse é o momento fletor resistente de cálculo ou de projeto, equivalente a 586,90 kNm. Cuidado, que está em centímetros. Então, nossa, está muito grande. Não está. Se divide por 100, você vai ter 5,37 kN. Opa, está razoável para uma coluna. Em toneladas metro seria 0,586, 587 tonelada força metro. Abaixo de uma tonelada força metro na coluna, tá? Razoável para o mezanino. Sempre interprete o valor, não saia calculando, dimensionando. O cálculo foi feito lá atrás, aqui a gente está dimensionando. Dimensionamento é diferente do cálculo.
Dimensionamento é você verificar qual peça resiste ao valor do cálculo solicitante. Se for solicitante, você calculou já na aula anterior. Então, pelo dimensionamento, sempre interprete os valores, se o valor está muito alto, se está muito baixo, para não passar aperto, não passar vergonha, numa verificação de um outro colega, e alguém apontar, enfim, é chato. Então, você sempre interprete, opa, esse valor está alto, está baixo. Eu sempre utilizo como referência toneladas metros. Eu venho lá do concreto armado. A gente começa pelo concreto armado. Então, toneladas metros, razoável para uma coluna 0, alguma coisa, pequena. Normalmente em colunas eu encontro 1, 2, no caso 3 ou 4, 5, alguma coisa, toneladas forças metros, para galpões maiores, sob vento, etc. Aqui o mezanino deu 0,6 toneladas metros. Está bem abaixo de 3, 4, 5 toneladas metros de uma coluna de um galpão. Anota esses valores como referência, pois é comum encontrar valores em torno de 4, né, toneladas forças metros para pilares sujeitos a vento, em galpões, pilares maiores. Pilares em edifícios, 3, 4, 5 toneladas forças metros é razoável. Então, como o interfletor resistente de cálculo, no caso, ou de design, ele está acima do valor do interfletor solicitante, no caso de cálculo, que a gente encontrou no slide anterior, perdão, na aula 10 anterior, o interfletor resistente, ele satisfaz ao critério de dimensionamento. Agora, se me permite, eu acabei computando tudo de novo, é similar, vou passar um pouquinho mais rápido, eu computei já para você em torno do eixo Y. Por ser uma coluna, não é uma viga. A viga a gente calcula em torno do eixo X e acabou. A viga passa ou não passa. Para a coluna, tem que verificar em torno do eixo X, momento fletor, e em torno do eixo Y, momento fletor, de mesma sorte. O cálculo momento fletor, o ml, o n. O n já foi computado lá atrás, a gente aproveita o valor do n igual a 1, né? Foi menor do que o teto limite 1, ele satisfaz. O valor de KL, mesma equação, a gente não teve modificação até aqui, e o KL 5,5. O valor de ml, a gente começa a ter uma diferençazinha apenas no critério do W. Lembre-se, aqui vai ser, te pedir para você me lembrar, o W vai ser em relação ao eixo Y. Então você usa agora o módulo resistente em torno do eixo Y, para esse perfil duplo, fechado. O restante é igual. O KL, se não falha a memória, foi o mesmo, não teve modificação, apenas o W vai ser diferente. Então você passa a ter um valor de ml ligeiramente diferente do encontrado em torno do eixo X. Tem que computar para X e para Y, para a coluna é assim mesmo. E início do escoamento, você pelo MSE, que é o módulo de resistência no caso efetivo, você vai ter lambda P, W vezes FY sobre ML. Como o ML mudou alguma coisinha, o W aqui vai ser diferente, então você tem diferenças, tem nuances que são diferentes, no caso, em torno do eixo X. O lambda P, ele vai ter uma ligeira modificação, os valores não são tão diferentes assim, passa a ser igual a 0,42. Como o lambda P 0,42 é menor que 0,673, o nosso módulo resistente efetivo ele pode ser tomado igual ao módulo resistente, no caso, em torno do eixo Y. Cuidado para não repetir valores de X. Divida no seu Excel valores em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Módulo resistente, momento de inércia para um lado, e módulo resistente, momento de inércia para o outro lado. Muito cuidado para não trocar as bolas. E aqui, caso ele fosse maior que 0,673, no mesmo caso, usa outra equação. Nada de novo até aqui. E continuando pelo MSE, você vai ter MRD igual ao seu W efetivo, já diferente, né? Então, o módulo resistente, mais uma vez, para reforçar das resistências materiais, ele sempre está atrelado ao módulo fletor resistente. Então, seu módulo de resistência, o módulo resistente, sempre vai estar lá intrínseco, direto ou indiretamente, atuando junto, a favor do seu momento fletor resistente. Pessoal admissivo, cama, 1,10, tudo igual. Então, MRD 553,27 kNm. Dando continuidade, você vai ter aqui para a barra seção fechada, caixão, o ME, ele é diferente de uma viga, de uma PFU, como viga, então CB vezes o NEY, eu sempre utilizo o NEY para momento, no caso, em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. Aqui não muda o G e o J, o CB, no caso, igual a 1. O J é o mesmo, a gente multiplicou por 2, a partir do eixo simples, você multiplica por 2, enquanto o J para um eixo duplo, perdão, para o perfil duplo, o J é igual a 2 vezes o J do perfil simples. Nada de novo no front, tudo igual.
Então, aqui o XFLT, lambda zero, você vai ter o lambda zero igual gama o WC. Então, o WC é diferente. Então, toda vez que vai aparecer o W, então, todas as equações vão ser diferentes. Então, 17, no caso, quilonewton por centímetro quadrado, ME 122,06 kN/cm, lambda zero igual a 0,71. Aí você confronta o valor de lambda zero, ele não é menor do que 0,6, então você vai ter um valor de lambda zero entre 0,6 e 1,336. Então você vai ter um valor de XFLT igual a 1,11 vezes 1 menos 0,278 vezes 0,71 ao quadrado. Você computa o valor de XFLT igual a 0,95. A gente acabou encontrando 0,94 em torno do x, aqui foi 0,95. Foi bom esse exemplo, que a gente acabou encontrando valores na segunda hipótese. A gente, para vigas, sempre estava caindo na primeira hipótese, a gente acabou caindo na segunda hipótese. E a terceira hipótese seria essa, terceira classificação, chamar assim. Se o lambda zero fosse maior que 1,336, seria o limite máximo, né? Aí o XFLT vai lá para a cucuia, vai ser bem reduzido, vai ser equivalente a 1 sobre 0,71 ao quadrado, vai dar um valor bem menor do que 0,95. Compute esse valor e só veja a diferença que daria. E aqui, o WF, você continua com o lambda P. O lambda P nada mais é do que o nosso XFLT, que foi computado no slide 42, para o X e para o Y, cada um vai ter um valor de XFLT. Para o entorno do eixo Y, você vai ter 0,95. Em torno do eixo X foi 0,94. O módulo resistente, não troque com o módulo resistente no eixo X. Aqui em torno do eixo Y, tensão admissível. E o ML também modificou em relação ao eixo X, tem uma pequena modificação. O lambda P igual a 0,41. O lambda P vai ser menor que 0,673. Então, nosso módulo resistente efetivo é igual ao módulo resistente normal, bruto, sem redução nenhuma, sem dedução nenhuma. E caso fosse maior que 0,673, mesma equação seguinte você teria que utilizar, né, caso fosse maior que 0,673. E aí teria uma redução mais significativa, suave ou não, teria uma redução no seu módulo resistente. E cálculo muito fletor resistente, enfim, em torno do eixo Y acabamos. O XFLT 0,95 vezes, no caso, o módulo resistente em torno do eixo Y, tensão admissível sobre 1,10. O momento fletor resistente em torno do eixo Y igual a 525,61 kN/cm. Lembre-se, como estamos utilizando um perfil quadrado, retangular ou quadrado, você acaba tendo um refletor resistente muito bom nas duas direções. Por isso, a gente trabalha com perfil quadrado, sempre que possível, quando encontra um fabricante, ou juntar dois perfis e transformá-lo num quadrado retangular, pois acaba extraindo mais momento fletor resistente nas duas direções, em torno do eixo X e em torno do eixo Y. Se fosse uma viga aí, por exemplo, você teria um momento fletor em torno do eixo Y muito menor do que em torno do eixo X. Um perfil H vai te dar um momento fletor em torno do eixo Y um pouquinho maior do que uma viga daria em torno do eixo Y. Então, para a coluna, por isso que eu prefiro trabalhar com perfil H ou perfil fechado, retangular ou quadrado. Então, o interruptor resistente, então, do eixo Y, ele é maior do que o interruptor solicitante de cálculo, encontrado, já ponderado lá na aula 10 anterior. Então, nosso interruptor resistente, então, do eixo Y também satisfaz. E, por fim, para fechar nossa aula, sempre que você computa esforço solicitante, dimensiona, né, pilar de modo geral, você tem que finalizar com essa equaçãozinha, considerando relações entre esforço solicitante, que eu coloquei em vermelho, ponderado, e esforços resistentes. Né, no caso de projeto, que eu botei em verdinho, então resistente embaixo, verdinho, em cima os solicitantes já ponderados. Para esforço normal, você confronta esforço normal, muito em torno do eixo X, muito em torno do eixo Y. Substituindo os valores, no caso, resistentes no denominador, nos denominadores, e solicitantes ponderados, né, nos numeradores. Cuidado, que o esforço normal, no caso, na coluna, ela advém da reação, né, no caso, a reação de um pórtico, viga V4 de extremidade, no caso, e do outro pórtico, da viga V1 também de extremidade. É o somatório, no caso. O momento fletor solicitante, não. O antifletor solicitante, no caso de um pórtico, V4 de extremidade, e o antifletor solicitante de cálculo, no caso ponderado, né, do outro pórtico da viga V1, também de extremidade. Então, o antifletor de cada pórtico, esforço solicitante,
coloque no seu checklist, sempre some, no caso, os valores de um pórtico e do outro pórtico para computar para aquela coluna. Você pode engolir mosca aqui, caso esteja utilizando um Excel, uma planilha ou algo do tipo. Os esforços são esses, confrontando, tendo razão entre o esforço solicitante e o esforço resistente, encontra o valor de 0,52. Não está assim tão abaixo, ele está assim, na metade do limite, que seria um pilar econômico, talvez resultasse em 0,7, 0,8, mas é um perfil fechado, com 3 milímetros de espessura, né, bem leve, né? Perfil fino, chapa fina para o perfil chapa fina, não tem assim tanta variação, economia. Você passou no cálculo, a economia é muito pouco entre trocar por outro perfil, em vez de 100, no caso de altura, tentar utilizar uma coluninha com perfil 75. A gente fazer esse cálculo, esse dimensionamento em casa, a gente substituir nosso perfil de 100, no caso de altura, por um perfil duplo de 75 de altura, no caso. Já está lá no catálogo do fabricante que eu trouxe para você. Então, tente substituir e ver se ele passa ou não passa. Acabei utilizando um valor redondo, 100 por 100, uma coluninha, um perfil simples, 100 de altura, passou, está com uma folguinha, 0,5 em relação a 1, por isso que eu falei, não se detenha só no valor do esforço solicitante. O esforço resistente normal foi muito alto, então já posso trocar o perfil aqui, lá atrás. Não, espere terminar o cálculo e verifique se esse valor está próximo de 1. Às vezes tem um esforço normal muito além do esforço, no caso solicitante, tá? Uma folga muito boa, exacerbada, mas aqui você costuma ter coeficientes altos. Nesse caso é um mezanino simples. Se fosse um prédio, é comum ter 0,3, 0,4 em cada parcela aqui, por exemplo, e no final tem um valor apertado, 0,8, 0,9. Então, compute, primeiro deformação passou, comece a dimensionar. Não se preocupe com a tensão normal por enquanto. Termine o cálculo e veja se tem uma folga ou não. A vantagem de fazer pelo Excel é que você verifica se passa, vai lá no finalzinho e verifica se tem uma folga. Se houver uma folga, você volta e substitui o perfil. Se não houver uma folga no final, não adianta. Não adianta passar só no esforço normal, com o fletor em separado. No final, o conjunto da ópera tem que estar passando e tem que estar abaixo de 1. Quanto menor do que 1, você tem mais folga ali no seu conjunto, no seu perfil. Então, muito obrigado por me precisar em mais essa aula. Acabei de passar todo o meu conhecimento de mencionamento de uma coluna em perfil retangular. Não faz alguma ressalva, faz uma ressalva ou outra. Não me lembro em qual item de não ser permitido ou ter algumas ponderações com relação a considerar no cálculo um perfil duplo, no caso como esse, ou um enrijecido, como se fosse um perfil retangular ao quadrado. Eu sempre considerei, eu por conta própria sempre considerei um perfil duplo, uma solda contínua ou intermitente, mesmo intermitente, eu sempre considerei um perfil duplo como se fosse o cálculo, em termos de cálculo, como se fosse um perfil retangular ou quadrado, dependendo do molde final geométrico. Mas fica a seu critério. Tem um item na norma, não me lembro qual item, que fala alguma coisa desse tipo, tem algumas ressalvas. Mas, de modo geral, ao longo de minha vida profissional, sempre considerei perfil duplo, perfil composto por dois perfis, no caso, no caso, fechados, um de frente para o outro, abertos de frente, um de frente para o outro, formando um perfil fechado, sempre considerei como um perfil único, retangular, feito de cálculos de dimensionamento. Aqui são os meus livros pela editora Oficina de Texto, mais uma vez, estruturas metálicas, todo o meu conhecimento de metálica está nesse livro, de modo passo a passo, toda a minha carreira, aplicados a casos reais, não casos didáticos. A bandeira que eu defendo com vocês é sempre trazer, tanto no YouTube, a nível de mestrado, a nível de vida real, sempre casos reais. Eu não vou limitar conhecimento no YouTube a casos didáticos, não, vou trazer casos dos meus projetos para vocês também. Da mesma forma como eu trouxe no livro, eu trago também no YouTube, sem diminuir eh, o nível de conhecimento. É o mesmo nível, apenas são outros exemplos para complementar o livro, né, e reforçar o livro que eu fiz com tanto carinho para você. Então, todo o meu conhecimento de metálica está nesse livro, e aqui o livro de pavimentos industriais em concreto. Eu tenho toda a tecnologia, todo o meu conhecimento de tecnologia do concreto, tensão aplicada no solo, cálculo, dimensionamento, no caso de pavimentos para áreas para portos, áreas portuárias, áreas industriais e rodovias, né?
estradas, rodovias, ruas com pavimento de concreto. Então, todas as classes, trago também um laudo técnico no final, como elaborar um laudo técnico, trago um modelo de, aliás, trago patologias, causas e consequências de algumas patologias e trago um modelo de especificação técnica, memorial descritivo completinho para você proteger o seu pavimento de concreto em uma licitação, em um projeto, em uma concorrência. Então, todo o meu conhecimento está aqui, deixo à sua disposição, né, conforme sua necessidade e condições de poder adquirir ou não nesse momento ou em outro momento, pela oficina de textos. Muito obrigado por me prestigiar em mais essa aula e te aguardo nas próximas aulas. Muito obrigado.